Sabe, amiga, tem dias em que a gente acorda com aquele peso no peito, mesmo sem saber exatamente o porquê. Parece que o corpo segue o ritmo, mas a alma ficou para trás. O medo chega de mansinho, disfarçado de cansaço, de indecisão, de ansiedade, e de repente a gente se pega pensando: será que eu ainda sou capaz? Será que estou no caminho certo? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre esse medo que não grita, mas que vive sussurrando dentro da gente. O medo de falhar, de decepcionar, de não ser suficiente. O medo de tentar e se machucar. Ou às vezes o medo de simplesmente recomeçar. Porque sim, amiga, mesmo as mulheres mais fortes, aquelas que todo mundo acha que tem tudo sob controle, também tremem por dentro. A verdade é que a gente aprendeu a ser tantas coisas ao mesmo tempo: profissional, mãe, amiga, filha, esposa, mulher forte, que às vezes esquecemos de ser simplesmente humanas. E quando a vida desacelera, o medo aparece. Não como um inimigo, mas como um espelho, um lembrete de que ainda há partes nossas que precisam ser cuidadas, abraçadas e curadas. E é aí que entra o autoconhecimento e a inteligência emocional. Porque quando a gente começa a entender o que sente e por que sente, o medo deixa de ser o vilão da história, ele passa a ser um sinal, um convite para olhar para dentro. Amiga, talvez o seu medo hoje não seja de algo específico. Talvez seja aquele medo difuso que vem quando a vida parece fora de controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é falta de fé se sentir assim. A fé não é ausência de medo, é coragem para continuar, mesmo tremendo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. Quando o amor de Deus preenche o coração, o medo perde espaço, porque onde há confiança há descanso, e onde há descanso há direção. E para ilustrar isso, deixa eu te contar uma história. A história de Lívia. Lívia sempre foi o tipo de mulher que parecia ter tudo sob controle. 37 anos, gerente de marketing numa empresa grande, uma carreira sólida, apartamento próprio e um sorriso que escondia qualquer sinal de fraqueza. Mas o que ninguém via era o peso que ela carregava. Todo dia era uma corrida, reuniões, prazos, metas, mensagens e aquela sensação constante de estar atrasada para a própria vida. Ela vivia no piloto automático, como se cumprir tudo da lista fosse o mesmo que viver. Mas à noite, quando o silêncio chegava, o medo vinha também. O medo de não estar vivendo o que deveria, de perder tempo, de não ser feliz. Lívia tinha tudo o que sempre quis, mas nada parecia fazer sentido. Era como se a alma dela gritasse por algo que o sucesso não podia comprar. Até que um dia, no meio de uma reunião importante, ela travou, literalmente. As palavras não saíam, o coração acelerou, e ela precisou pedir para sair. Naquele instante, percebeu que algo estava profundamente errado. Nos dias seguintes, ela tentou seguir como se nada tivesse acontecido, mas o corpo já não obedecia. Vieram crises de ansiedade, noites sem dormir, e um medo constante de perder tudo o que construiu. Foi quando, sem saber o que fazer, ela ligou para a mãe. Do outro lado da linha, ouviu uma voz simples: "E filha, quando foi a última vez que você conversou com Deus de verdade?" Lívia ficou em silêncio. Ela não lembrava. Tinha se acostumado a resolver tudo sozinha. Até Deus tinha virado uma tarefa esquecida no meio da agenda. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela se ajoelhou, não para pedir sucesso, nem para agradecer pelos bens, mas para desabafar. Chorou baixinho e disse: "Senhor, eu tenho medo. Medo de errar, medo de cair, medo de perder tudo que conquistei, mas principalmente, medo de descobrir que tudo isso não é o suficiente." E foi nesse momento que algo mudou. Não uma voz, não um milagre instantâneo, mas uma sensação de paz, suave e profunda. Como se Deus dissesse: "Eu nunca te pedi para carregar tudo sozinha." Nos dias seguintes, ela começou a desacelerar. Fez algo que parecia impossível. Tirou uma semana de férias, sem celular, sem e-mails, sem agenda. Foi para um lugar simples, perto do mar. Nos primeiros dias, o silêncio incomodava, mas depois, o coração começou a se aquietar. Ela começou a perceber
a beleza nas coisas simples, o som das ondas, o cheiro do café, o pôr do sol, e ali, longe das cobranças, ela entendeu algo que nunca tinha percebido. O medo que ela sentia não era de perder o que tinha, era de se perder de si mesma. E esse foi o início do recomeço. Lívia voltou diferente, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque ela aprendeu a ouvir o corpo, a alma e, principalmente, a voz de Deus. Ela não largou o trabalho, não fugiu do mundo, mas passou a olhar para a vida com outros olhos. Começou a escolher com mais propósito e a dizer mais não do que sim, a fazer pausas, a orar antes de decidir. E, quando o medo aparecia, ela já sabia o que fazer, respirava fundo e lembrava de quem realmente estava no controle. Meses depois, foi convidada para liderar um projeto novo e, diferente de antes, aceitou sem ansiedade, sem pressa, sem a necessidade de provar nada a ninguém, porque entendeu que força não é correr o tempo todo, é saber quando parar para se reconectar. E o mais bonito veio depois. Um dia, um colega de trabalho, percebendo sua calma, perguntou: Lívia, como você consegue lidar com tudo isso sem surtar? E ela respondeu, com um sorriso: eu ainda tenho medo, mas agora eu sei para onde ele me leva, direto para os braços de Deus. Amiga, talvez você se veja um pouco na história da Lívia. Talvez também esteja cansada de ser forte o tempo todo, de segurar tudo e de fingir que tá tudo bem. Mas deixa eu te dizer, você não precisa provar nada para ninguém, nem para Deus. Ele não espera perfeição, ele espera entrega. O medo pode até bater a porta, mas quem decide se ele entra ou não é você. E quando a fé entra primeiro, o medo perde força. Não é errado sentir medo, é humano, mas o erro é deixar que ele dite as suas escolhas. Então, se hoje você estiver se sentindo perdida, sem forças ou sem direção, lembre-se, Deus ainda está conduzindo. E mesmo quando você não entende, Ele entende por você. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, porque o tempo agora não é de correr, é de aprender a confiar. E confiar dói, eu sei, mas é no meio desse silêncio que a alma amadurece, e o medo se transforma em fé. Você é mais forte do que imagina. E mesmo quando fraqueja, há um Deus inteiro te sustentando. Nossa oração de hoje: Senhor, obrigada por me lembrar que o medo não precisa me dominar. Obrigada por me ensinar que posso descansar em Ti, mesmo quando o coração aperta. Me ajuda a lembrar que fé não é ausência de medo, é decisão de continuar, mesmo tremendo. Renova minhas forças e me ensina a encontrar paz em meio à incerteza. Em nome de Jesus. Amém. Amiga, se essa mensagem tocou o seu coração, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Nosso Devocional e compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Você nunca sabe quando o seu compartilhar pode ser a resposta que alguém estava orando para receber. Nos vemos no próximo devocional.